Minha diretoria, a novela Matheus Pereira teve um final bastante inusitado, né? Um jogador que deu uma entrevista, que deixou um sentimento ruim pro torcedor de que não queria ficar no clube. Dá pra se entender quando ele fala lá do filho dele, que ele quer criar em outro lugar, enfim, deve ter ligação aí com questões de segurança no Brasil e tal. É natural, uma parte das pessoas hoje, se tivesse essa oportunidade também, acho que optaria se tivesse um filho. O Matheus deu essa entrevista, o torcedor ficou meio chateado, falou, pô, mas não quer ficar aqui? Não é bem isso, né? Na verdade, todo jogador de alto nível, como o Matheus é um jogador de alto nível, sonha em jogar na Europa porque é o primeiro escalão. Se você estiver no segundo escalão da Europa, eu já não concordo muito. O Zenit é o primeiro escalão? Não. Então aí é grana, né? Ele não tá indo morar na Suíça, ele tá indo morar num país que não beira a perfeição, nem longe disso. Embora ele vá ganhar um bom dinheiro e tal. Então assim, eu entendo a vontade dele de se transferir, mas acho que essa transação melou porque o negócio não era de onde ele queria, né? Eu acho que quando ele fala Europa, ele tá falando da França, ele tá falando da Alemanha, de Espanha e tal, Portugal, eventualmente, não necessariamente do Zenit, né? Que não é o objetivo de nenhum jogador quando quer jogar na Europa. Então acho que surgiu a oportunidade, ele foi fazer os exames e tal, e no meio disso foi negociando valores e pedidos aqui, ali, etc. Coisas que talvez ele não fosse pedir para jogar no Valência ou no Sevilha, talvez ele fosse pedir ter menos exigências, porque era exatamente talvez o que ele imaginasse. E aí as coisas não andaram e tal, e ele volta e fica no Cruzeiro. Cara, é uma situação de merda, mas como no caso da seleção sub-20, o futebol é uma bênção, né? Ele te dá a oportunidade de reverter todo o cenário em uma questão de, às vezes, 15 dias, no caso dele até menos, talvez 24 horas ou 48 horas. Tem torcedor do Cruzeiro que, iludido, tá querendo acreditar na versão de que não, ele ficou porque ele ama o Cruzeiro. Não, se ele quisesse ter ficado, ele não ia fazer os exames. Então, ele quis sair, ele disse que queria sair, ele quis sair, e a negociação não andou como ele gostaria. Esse é o fato muito claro e muito simples, né? Se ele quisesse falar, não quero ir pro Zenit, quero ficar no Cruzeiro, ele não tinha de fazer exame. Então, isso é razoavelmente simples de qualquer pessoa entender. A intenção dele era ser transferido, dentro das condições dele. E aí as coisas não andaram. Eu venderia por esse valor? Provavelmente sim, não é um jogador de 22 anos, né? Então, provavelmente venderia. O ponto é que, cara, como é que fica essa relação num Cruzeiro instável, num Cruzeiro que não se acerta desde o ano passado, que já trocou de treinador, que já trocou de forma de jogar e tudo, e que não dá jeito. O próprio Matheus é um jogador que a torcida gosta demais, joga muita bola, mas é o fio condutor que o torcedor do Cruzeiro esperava. Quando se monta o time do Cruzeiro, se monta em volta do Matheus. Nunca se discutiu a posição do Matheus. Então, ele sabe que ele tem uma condição ali rara, eu diria, né, de ser um jogador fundamental para um dos principais clubes do Brasil e do mundo, e naquela condição ali, ele tem uma resposta a ser dada agora, porque o torcedor tá olhando para ele meio assim, falando, pô, peraí, mas você quer estar aqui ou é o que sobrou? Porque obviamente que isso mexe, né? Cria uma relação ruim com o torcedor. Mas pra sorte do Matheus, ou pro azar, eu espero que pra sorte, ele tem um jogo decisivo agora, né? O Cruzeiro tem agora 2, 3 jogos decisivos, se passar do América tem mais 2, se não, já era, mas o Cruzeiro tem o jogo contra o América decisivo no sábado, e depois, se passar, uma provável final contra o Atlético Mineiro. Você tem aí 3 oportunidades, Matheus. Se você jogar bem esses jogos, fizer o teu golzinho, der um passe pra gol, você sabe o que acontece, né? Você sabe que ninguém nem lembra. A partir desse dia, a partir da hora que a bola entrar e você sair comemorando, ninguém mais lembra do Zenit. Então, aí você volta a ser o Matheus, joia do Cruzeiro, que todo torcedor adora e tal. O futebol dá essas oportunidades pra gente. Eu não sou da turma que acha que o Matheus não deveria ter falado aquilo, ele não deveria ter dito que queria sair e tal. Cara, eu acho que ele foi sincero. E se você for hoje, infelizmente, se você for hoje em 100 jogadores de 20 e poucos anos do Brasil e perguntar pra ele, você quer sair e jogar na Europa? Cara, 95 vão te responder que sim. Essa é uma infeliz situação do futebol brasileiro. Não porque o futebol brasileiro esteja muito abaixo, mas o país de maneira geral, né, cara? Violência, economia, enfim, uma série de circunstâncias que as pessoas que têm família, que têm mulher, filho e tal, não querem passar. Então, entre jogar num time de segundo escalão da Europa e de um primeiro escalão do Brasil, infelizmente, boa parte dos jogadores hoje estão escolhendo. Eu não escolheria, tá? Eu acho, não sei. Mas com um dinheiro parecido, eu não escolheria. Eu prefiro ser um grande ídolo do Cruzeiro do que ser um jogador do Zenit. Claro que se o Zenit me oferecer o dobro, eu prefiro ganhar o dobro. Mas, então, tirando a questão financeira, você já tem uma predisposição do jogador a ir embora nesse momento.
E aí a questão financeira muitas vezes consegue trazer o jogador para cá, principalmente quando a família não vem e tal, né? Como o caso como vários casos de jogadores que estão no Brasil hoje que não são brasileiros, mas que a família não vem ou que vem de países com situação semelhante, né? Ou seja, América do Sul. Então eu não condeno o Matheus por ele ter dito, acho que talvez ele tenha dito de uma maneira, numa hora que não foi ideal, mas eu não condeno ele por ter dito aquilo, não condeno ele por ter feito o exame, não acho que aconteceu nada de errado nesse processo, acho apenas que agora o Matheus tem que ter uma assessoria, alguém do lado dele para falar, Matheus, tua relação estremeceu aqui com o torcedor tá desconfiado se tu quer estar aqui ou não. Então você tem agora 2, 3 jogos aí para mostrar pro torcedor que você tá muito afim de estar aqui e que você vai ser o fio condutor desse Cruzeiro que o torcedor tá esperando há tantos anos. Onde se vê uma crise, talvez haja uma oportunidade. É a oportunidade, talvez, do Matheus ser o cara, botar ali a camisa e falar, é comigo e resolver a parada. É contigo, irmão.